Vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez para mais um ensinamento da escola bíblica, né? Por enquanto não está sendo dominical, né? Porque não está sendo no domingo, mas daqui a pouco a gente vai ter o prazer de estar de volta nos domingos pela manhã, aprendendo mais de Deus, né? Nós hoje temos uma grande responsabilidade, né? Talvez esta seja uma das 3 lições mais complexas, podemos dizer assim, dessa revista. É uma lição que exige muito cuidado para quem fala e para quem ouve. Então, nós vamos falar hoje sobre dons de revelação, né? Esse é o assunto de hoje. Nós sabemos que é um assunto que é muito importante, né? São dons que são indispensáveis, como nós vamos ver hoje na lição, para a igreja do Senhor. Mas nós sabemos que hoje está acontecendo muita, como é que eu posso dizer, muita visagem, né? Muita coisa assim que não condiz com aquilo que Deus ele quer passar para a sua igreja. É importante que se entenda que a maior, principal revelação que nós temos que dar crédito, esta revelação já está em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Esta é a nossa maior revelação. Quando se trata de revelação, desses dons de revelação, nós não estamos falando de uma revelação que venha substituir a palavra de Deus. Eu já começo dizendo isso antes de mais nada. Para quê? Para que a gente já entre na lição tendo uma noção assim do que diz respeito a esse termo revelação. Não é que Deus ele vai mostrar algo contrário ou algo acima do que já está na sua palavra. Não. Tem gente que, como nós falamos nas aulas passadas, que não acreditam na continuação dos dons, né, espirituais. E uma das defesas dessas pessoas é justamente a respeito dos dons de revelação, porque elas dizem o que Deus mostraria mais do que já mostrou na sua palavra, né? Qual a necessidade de Deus revelar algo a mais? Mas nós precisamos entender que quando se trata dos dons de revelação, não se trata de uma revelação maior do que a palavra, não. Os dons de revelação, eles estão incluídos naqueles dons que vêm para a edificação do outro, do próximo, né? A palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, né? A palavra da ciência, enfim, do conhecimento. Então, nós vamos estudar um pouco aqui a respeito disso, né? O texto áureo, né? Pegue aí a sua revista, pegue aí a sua Bíblia. O texto áureo desta lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo de número 26, né? É o texto aqui que vai dar a primeira luz para a nossa lição de número 3 da revista do segundo trimestre do ano de 2021. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. É verdade, irmãos. Nós vivemos em um tempo marcado pelo engano, então é necessário que haja sim, né, alguém que tenha sobre si esses dons, né, pessoas que tenham esses dons em suas vidas, que trazem da parte de Deus uma palavra de sabedoria, né, uma palavra revelada por Deus, dada por Deus com inspiração ainda mais profunda, né? Enfim, então nós vamos lá continuar. A lição bíblica em classe diz o seguinte, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, está em Atos 6, versículo 8 até o 10, e Daniel 2, do 19 ao 22. Vamos lá. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria,
e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Nós já lemos esse texto algumas vezes nas lições passadas, né? Vai dar aí a listagem dos dons. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Preste atenção, Estevão tinha sobre si, né, a palavra da sabedoria, ou a palavra de sabedoria, né? Daniel 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Vou ler de novo o versículo 22. Ele revela, ele quem? Deus. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. No Salmo 139, no versículo de número 12, a Bíblia vai dizer que as trevas e a luz são para Deus a mesma coisa. A palavra de Deus também vai dizer que tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor, né? Pois os seus olhos são como chama de fogo, como nós pentecostais gostamos de dizer, e também diz na sua palavra, né? Então, irmãos, primeiro de tudo, nós precisamos entender que a revelação não é do homem. A sabedoria não é do homem. A palavra da ciência que nós estamos falando aqui não é simplesmente uma palavra que é somente fruto de um conhecimento humano. Em Daniel, a Bíblia vai dizer que Deus ele dá a ciência, né, para o inteligente. Aquela palavra de ciência para o inteligente, ou seja, a inteligência, o conhecimento, ele com certeza é fruto de um esforço pessoal. Né? Uma pessoa que ela busca pelo conhecimento, ela vai ter o conhecimento. Mas nós precisamos entender que, na verdade, essa ciência que nós estamos falando aqui é uma graça que Deus dá àquelas pessoas que já têm assim uma disposição para isso, né, para buscar esse conhecimento, pessoas que têm uma inteligência, um intelecto, né, mais aperfeiçoado, podemos dizer assim, pelos seus esforços, pelos seus estudos. Deus ele dá aquela palavra da ciência, como é que eu posso dizer? Palavras melhores colocadas que chegam a surpreender, né? Existem pessoas que ela tem assim uma facilidade de transmitir o conhecimento, ela tem uma facilidade de absorver um conhecimento tão grande que ela tem assim uma grande bagagem, como nós podemos dizer, para transmitir alguma coisa. Então, nós precisamos entender, primeiramente, que os dons, né, de revelação, né, e a revelação, ela não é do homem, né? Ela não é do homem, ela é de Deus. É Deus quem revela. É Deus quem revela. Na verdade, existem muitos problemas relacionados ao dom de revelação, e o maior é esse, né? Eu estou aqui comentando que existem pessoas que elas já têm uma disposição para o estudo, e tal, e por conta disso, essas pessoas muitas vezes, sem a presença do Espírito Santo, gostam de transmitir muitas coisas à igreja, né? Muitos estudos que não convêm. Por quê? Porque elas estudam e confiam mais no seu conhecimento do que naquilo que Deus pode entregar a elas, somado ao conhecimento que elas já têm. Então,
Na verdade, existem muitos problemas, por quê? Porque hoje em dia, irmãos, nós estamos vendo, principalmente na internet, né, muitos casos do que nós chamamos de profetada. A gente brinca dizendo que é visagem, né, mas na verdade, de forma séria falando, sem nenhuma brincadeira, nós podemos chamar isso de irresponsabilidade, né, porque quando você usa o nome de Deus, né, quando você diz que Deus está, nós ouvimos o nosso pastor falando muito isso, nosso pastor Hélio, nós ouvimos ele falando muito sobre essa situação que existe pessoas que dizem que Deus falou quando Deus não falou. E isso é um grave problema. Quando eu digo assim, olha, Deus, Ele põe uma palavra na minha boca para te dizer, aí eu digo, aí a pessoa, pronto. Teve uma vez que uma pessoa conhecida meu ficou assim muito transtornado por uma palavra que ela recebeu, né, que ela estava com esse negócio de revelação na cabeça, essas coisas assim. Aí que ela recebeu não, que ela mesma se deu. Ela estava tão confusa com esse negócio de revelação que ela estava crendo naquele negócio assim de que a pessoa fecha os olhos, fecha a Bíblia e diz assim, Senhor, o versículo que eu abri é o versículo que o Senhor quer falar comigo. Ele estava num momento de revolta da vida dele e fez isso. Aí quando abriu o versículo dizia o seguinte, eu te destruirei, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, Isaías alguma coisa aí. Aí ele pegou, se desesperou e colocou na cabeça que Deus ia destruir ele, uma coisa medonha. Ou seja, são pessoas que por conta, né, dessa questão de que muita gente tem a revelação na boca, aí tem gente que já vai atrás, né, que só pode dar um passo se algo for revelado e tal, aquela coisa toda que a gente vê hoje em dia. Se ninguém me disser, assim diz o Senhor, eu não dou um passo, né? E na verdade a vida não pode ser assim. Na verdade isso não tem nada a ver com servir a Deus. E isso são problemas tanto de quem em nome de Deus diz que Deus está falando, mas Deus não está falando, como também pessoas que acham que só podem, que dependem desse tipo de situação. Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, não existe multidões de pessoas que têm esses dons em sua vida. Não existe. Irmãos, existem coisas que são dadas a poucas pessoas. Então, a igreja não pode achar, a igreja não pode imaginar, colocar na sua cabeça que em toda esquina vai ter o que nós chamamos de profeta, né? Ah, o profeta, aqui tem aquela palavra de revelação da parte de Deus. E outra coisa, irmãos, os dons de revelação não estão limitados ao fato de que tem que ter uma visão no meio. Não, irmãos. Ah, Deus te mostrou alguma coisa? Tem pessoas que dependem sempre disso, desse tipo de situação. E isso não é bom, por quê? Porque vai nos tornar crentes imaturos, crentes dependentes de uma coisa que não se deveria depender. Então, nós precisamos desde já cortar esses problemas, que é justamente, né, o fato de que existem muitos que se dizem estar sendo usados por Deus quando não estão, e também o fato de que muitas pessoas sempre estão atrás dessa palavra de sabedoria, dessa palavra da ciência. Sempre tem pessoas que estão atrás de um discernimento alheio, que a pessoa discirna alguma coisa para ela, que a pessoa diga alguma coisa para ela, porque ela só vai dar um passo se alguém disser alguma coisa. E é aqui onde entra o que nós já falamos no início. A maior revelação que temos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então nós podemos receber de Deus instruções através da sua palavra. Mas isso não anula o fato de que Deus pode sim usar alguém para as nossas vidas, para nos dar uma direção, para nos dar um alvo, né, mais específico, mais certo para que a gente possa seguir. Então, irmãos, nós entendendo isso, podemos entrar melhor na lição, porque esses são, no meu ponto de vista, os dois
maiores problemas dos dons de revelação, né? Os que revelam e os que estão atrás de revelações. Então, primeiro, que nós não precisamos andar atrás dessas situações. Se Deus quiser falar conosco através de alguém, Ele vai falar, né? Existem momentos sim que a gente está aperreado, que a gente está precisando de uma palavra, que a gente não está com força para buscar uma palavra, assim, não está sem força total, e a gente pede realmente a Deus: Senhor, fala comigo, de alguma forma, através de alguém, através de uma mensagem, através, não sei, mas fala comigo. Nem que seja para me ver uma nuvem escrevendo alguma coisa, mas fala comigo. Tem tempo que a gente está desesperado para que Deus diga alguma coisa. Mas, como nós aprendemos na primeira lição, tudo relacionado aos dons espirituais está totalmente ligado à absoluta vontade de Deus. Então, Deus ele vai falar com quem Ele quer. Então, não precisa estar correndo atrás, batendo na porta dos irmãos, de irmão que tem um dom assim, para que Ele nos diga alguma coisa. Não, Deus ele vai falar conosco quando Ele achar por bem falar, através da manifestação desses dons. E você que tem um desses dons de revelação, irmão, que dons são esses? São 3: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Esses são os 3 dons intitulados dons de revelação. Eu não sei se na sua apostila tem, mas aqui na minha tem a classificação geral dos dons, né, que são divididos entre os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução, ou pode-se dizer também os dons de expressão, né? Os dons de revelação são, se você puder anotar ou grifar aí, é importante, ó. Os dons de revelação são a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Esses são os 3 dons de revelação. Os dons de poder são fé, cura e operação de maravilhas. São os dons de poder, de manifestação de poder. E os dons de elocução ou de expressão são os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Tá bom? Então, os irmãos já separam aí, ó, dons de saber, dons de revelação, de poder e de expressão, ou então de elocução. Então, a gente vai dividindo aí, só que hoje a gente vai frisar nesses 3, que são os dons de revelação. Então, na introdução da lição, diz mais ou menos assim, ó: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 8 até o 10, em 3 categorias, que é o que nós falamos agora: revelação, poder e expressão. 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Preste atenção, olha a finalidade dos dons de revelação: aconselhamento e orientação. Preste atenção, vou falar de novo. Os dons de revelação são para aconselhamento e orientação. Perceba que essas 2 coisas nunca substituiriam o poder da palavra de Deus, nunca. É por isso que nós cremos sim na continuação dos dons e cremos ainda mais que a palavra de Deus é a revelação maior já existente e que vai existir por toda a eternidade. É a maior revelação que nós temos, é a palavra de Deus. Então, os dons de revelação não se sobressaem à palavra de Deus. Se a Bíblia diz não mentirás, ninguém pode chegar e dizer assim diz o Senhor, minta. Não. Isso não pode nem deve acontecer. A Bíblia diz que nós devemos examinar, julgar na verdade, né? As profecias, essas palavras que vêm. Nós precisamos julgar no sentido de examinar. Nós precisamos analisar bem o que está sendo dito, porque, olha, irmãos, não existe revelação que se sobressaia ou que substitua a palavra. Então,
A palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espírito vem para o aconselhamento e a orientação da igreja do Senhor. Então, quando Deus ele usa alguém para dar uma palavra de sabedoria, né? E essa palavra de sabedoria, de conhecimento, esse discernimento de espírito que vem, né, para abrir os nossos olhos, irmãos, isso é algo manifestado com poder. Nós não estamos falando, né, de um conselho cadeira com cadeira, aquela coisa bem tranquila que a gente faz humanamente, não. Pode acontecer, pode, que de forma muito branda uma pessoa seja usada por Deus para dar uma palavra de sabedoria, como nós falamos inclusive na aula passada, que existem pessoas que elas têm uma forma de aconselhar que é algo tremendo, é algo assim fora do comum. Nós sabemos que pode ser manifestado dessa forma, mas sempre com poder, sempre. Não existe dom manifestado sem poder. Por quê? Porque nós já falamos inúmeras vezes aqui, na primeira, na segunda e hoje vamos falar novamente, que quando se trata de dom espiritual, nós também, é inevitável, nós também falaremos do Espírito Santo. E não há manifestação do Espírito Santo que não seja uma manifestação com poder. Por quê? Porque, como diz o Índice Samuel Mariano, ele não tem, ele é o próprio poder. Então, toda manifestação de Deus, ela é poderosa, toda. Mas nós não podemos ser como Elias, que acha que o poder só está no fogo, no terremoto. Não, às vezes o poder está numa brisa suave. Mas nós precisamos entender aqui o seguinte, que esses dons, eles vêm para nos orientar, nos aconselhar no nosso proceder, na nossa vida, porque nós seres humanos, nós fomos criados com essas limitações. E essas limitações nos obrigam a de vez em quando receber, né, uma orientação a mais, né? Às vezes, irmãos, Deus usa pessoas para lembrar outras do que as outras leram um dia na própria palavra. Então, até esses dons eles vão casar com a palavra de Deus, porque inúmeras vezes, né, Deus usou pessoas para a minha vida para que eu pudesse lembrar do que estava na palavra dele, né? Recebi assim uma palavra de sabedoria da parte de Deus mesmo, que veio para somar com aquilo que Deus já tinha me ensinado um dia através da sua palavra e eu havia por um momento esquecido. Então, nós vamos aqui falar um pouco de cada dom desse, né? Da palavra de sabedoria, da palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Vamos começar pela palavra de sabedoria. Conceito: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico, não sei falar muito bem esse nome, mas no curto e grosso, aqui está assim, Roais, né? Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8, versículo, na parte A, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Preste bem atenção, irmãos. Essa questão da palavra de sabedoria. Irmãos, como eu disse, existem pessoas que têm em si, sabe, conselhos assim, irmãos, que a gente não acha, palavra que a gente não acha em mais ninguém. É incrível. Pessoas que em situações diversas, assim, adversas, podemos dizer, conseguem, através, assim, da graça de Deus mesmo, achar uma saída, uma palavra para aquele momento. Então, irmãos, são pessoas que têm em si esse dom, né? Esse dom da palavra de sabedoria. Pessoas que em situações de extrema dificuldade, de extrema complicação, elas têm uma palavra. Irmão, Jesus, vou lhe dar um exemplo de Jesus. Jesus, ele, enfim, né, ele era a própria sabedoria. Mas perceba, quando Jesus veio à Terra, perceba, já como é que eu posso dizer? É como se fosse o trailer, né, de um filme que sai antes, pronto. Jesus, ele viveu muitos trailers daquilo que ele ia oferecer à sua igreja, né? Ele viveu coisas que um dia ele ia dar à sua igreja. E uma das coisas que ele viveu, né, foi justamente essa questão dos dons.
os dons, né? Porque muita coisa que Jesus fez, Jesus deu a oportunidade, né, para a igreja viver, fazer também através do Espírito Santo. Então, é tremendo. Perceba que Jesus, em situações adversas, ele tinha um escape. Através da palavra que saía da boca dele, ele tinha um escape. Quem não lembra de João capítulo 8? Quando aquela mulher adúltera é levada por aqueles escribas e fariseus. Aquela mulher, ela foi acusada e, segundo eles tinham provas para comprovar a acusação, que era a acusação de adultério. E perguntaram a Jesus o seguinte: Jesus, ô mestre, o que é que a gente faz com ela aí? A lei diz para a gente apedrejar, mas a gente quer saber o que é que o Senhor tem a dizer a respeito. Aí quem não lembra do que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz, irmãos, que todos, ou era do maior ao maior, do mais novo ao mais velho, ou foi do mais velho ao mais novo, saíram um por um, soltando as pedrinhas, e foram-se embora. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela diz: não tem mais ninguém aqui. Mas perceba que naquela situação em que uma mulher estava entre a vida e a morte, só uma palavra de Jesus, uma palavra sábia de Jesus, mudou todo o cenário. Então perceba a importância desse dom, né? Em situações de extrema dificuldade, de extrema limitação, perceba a importância de ter sabedoria, da parte de Deus. Alguns estudiosos chegam a dizer que é um fragmento da sabedoria de Deus no homem. Então, é coisa profunda. Então, como é bom a gente poder pedir a Deus, né, um dom como este, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, se não me falha a memória, diz assim: olha, buscai com zelo os melhores dons. E se os irmãos querem um conselho, esse é um excelente dom para a gente buscar, com certeza. Ponto 2, a Bíblia é a palavra da sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Então, nós vamos falar só desse primeiro exemplo para a gente não se estender tanto nesse ponto. Mas já no Antigo Testamento também teve aí alguns vislumbres, como o escritor da revista disse aqui, né? Alguns vislumbres do dom de revelação da palavra de sabedoria. Perceba, né, que Deus ele deu a interpretação de sonhos. Olha, uma coisa que é interessante nós falarmos aqui: a interpretação de sonhos é algo que muita gente já chama de dom, mas a interpretação de sonhos, assim como cantar, tocar, pode estar incluído em outro dom, pode ser uma das características de um dom, mas não é um dom especificamente. Então, não é que ninguém tem o dom de interpretação de sonho, não. Mas perceba que na palavra de sabedoria, Deus ele pode sim dar a interpretação de um sonho. Por quê? Porque a palavra de sabedoria ela é justamente isso. A sabedoria, através da palavra, para sair de situações, na verdade, que é expressa em situações de extrema dificuldade. Nós estamos falando de uma situação onde um faraó sonhou e ninguém conseguia distinguir a questão das vacas gordas, das vacas magras, que até a Record já mostrou para nós. Ninguém sabia. Aí José vai lá e com sabedoria ele fala. Quem não lembra? Quando o rei lá na Babilônia queria matar todo mundo, queria botar boneco com todo mundo, aí ele teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho. Aí o que é que aconteceu? O rei chamou os sábios, chamou os adivinhos
e pediu para eles interpretarem, mas ninguém sabia interpretar nada. O que foi que o rei fez? Se chateou e disse assim: chame todos os sábios inteligentes que tem no reino, na Babilônia, que nós vamos, leve tudo para a praça, que nós vamos matar tudinho, vamos matar esse povo, porque ninguém interpretava o sonho dele. Foram batendo na porta de todos os sábios. O soldado chegava na porta: boa tarde. O sábio abria a porta: opa, boa tarde, tá tudo bem? Tá tudo bem. Vamos lá para a praça. Fazer o que na praça? Morrer, bora. Chegava na porta do outro sábio: vamos para a praça. Fazer o que na praça? Morrer, bora. Quando chegaram na porta de Daniel, bater na porta de Daniel, eu estou só aqui trazendo assim os irmãos, fazer os irmãos pensar na situação. Bater na porta de Daniel: vamos para a praça. Fazer o quê? Morrer. Mas morrer por quê? Porque ninguém interpreta o sonho do rei. Me leve para falar com o rei. Olha que interessante. Daniel, ele pediu para falar com o rei, sendo jovem, né? Mas Daniel tinha, irmãos, uma sabedoria assim, não só aquela palavra de sabedoria, como também Daniel tinha o dom da ciência, da palavra do conhecimento. Aí Daniel vai até o rei. Irmãos, nós sabemos que do desfecho, né? Daniel interpreta aquele sonho, né? De uma forma assim sobrenatural, de uma forma, foi uma revelação muito profunda, né? Uma palavra de sabedoria que vem realmente como escape. Então, perceba que são dons usados, né, realmente em situações de extrema limitação, né? Então, nós já começamos a entender um pouco aqui da palavra de sabedoria. Nós também podemos falar aqui no terceiro ponto desse primeiro tópico, que é, na verdade, o terceiro tópico desse primeiro ponto, que é uma liderança sábia. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, irmãos, é importante que a liderança ela tenha sabedoria no momento do aconselhamento e que aquele que está ouvindo, ele tenha também discernimento e maturidade para ouvir. Por quê? Porque o que acontece muito hoje existem muitos pastores, líderes, que aconselham as pessoas segundo aquilo que ela acha que deve ser, segundo aquilo que ela acha que convém falar. E na verdade não é assim que uma liderança espiritual deve aconselhar. Pastor não é patrão, pastor não é pai, pastor não é mãe, por mais que alguns se comportem como patrão, ou se comportem como pai, ou se comportem como mãe. Não, liderança espiritual é uma liderança que tem muitas exceções, e uma das exceções é esta, que não pode falar segundo aquilo que ela acha. Uma liderança espiritual, ela tem que estar guiada por Deus para aconselhar as pessoas. Por quê? Porque se eu chego para o meu pastor e eu pergunto assim: pastor, é pecado ouvir música do mundo? Aí o meu pastor tem uma opinião que na cabeça dele não é errado, dependendo da música. E tem outro pastor que acha que todas são erradas, independente de todas as músicas são erradas. Então, tem dois pastores, dois líderes espirituais, com uma opinião diferente no mesmo assunto assim, e vão aconselhar a mesma pessoa. O que é que isso vai gerar? Confusão. E Deus não é Deus de confusão. Então, todos aqueles que fazem parte da liderança espiritual da igreja como um todo, não falo de uma placa, não, mas falo como um todo, da igreja do Senhor, nós precisamos entender que todos estes devem estar realmente por dentro desse dom, né? Que é justamente a palavra de sabedoria, porque se a liderança não tiver sabedoria para instruir, orientar, aconselhar, quem vai ter? Né? Se a liderança não tiver uma palavra de sabedoria, né? Uma palavra revelada por Deus para situações, quem é que vai ter? Né, irmãos? Então, nós precisamos realmente de líderes como Josué, por exemplo, né? Que era um homem que fez assim, que foi um homem, na verdade, que fez assim uma liderança excepcional, né? Pelo menos ao meu ver. Tudo bem que na liderança de Moisés foi fora do comum, e onde Deus ele
foi o libertador, né? Mas na liderança de Josué eu vejo muito mais princípios de liderança que nós podemos trazer para os nossos dias. Era importante outro dia a gente falar sobre isso, né? Quem sabe um dia aí algum escritor de alguma revista fale, né, sobre os exemplos de Josué como líder, né? É muito importante. Já vi muito, mas nunca vi de Josué. Mas é importante, por quê? Porque são certas situações que a liderança ela vai precisar ter essa sabedoria, né? Segundo tópico, a palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua Teologia Sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, né? Então, a palavra da ciência, né, o dom do conhecimento, ele vem realmente, irmãos, para trazer algo que foge do nosso intelecto. Presta atenção, a sabedoria ela se encaixa, né, numa palavra dada para situações adversas. A palavra da ciência, do conhecimento, irmãos, ela é algo que Deus ele dá a alguém de uma forma tão sobrenatural que ele revela aquilo que ninguém está vendo. Sabe aquilo que ninguém está vendo? Deus dá a alguém pronto. É exatamente isso. Aquela palavra da ciência, do conhecimento, aquela coisa que vai no oculto da leitura, no oculto do estudo, que vai aonde aquele estudo superficial não alcança, aquela revelação que vai além. Aí Deus traz para aquela pessoa, para que aquela pessoa possa levar a igreja. Então, a sua função, o dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Perceba que quando se trata de falar assim, olha, que Deus vai revelar aquilo que está assim mais a fundo, né, que para muitos é oculto, não se trata que Deus, através desse dom, vá matar curiosidades humanas. Por exemplo, rapaz, qual foi o fruto que Eva comeu, afinal de contas? Foi a maçã mesmo? Me diz aí, tu que tem um dom. A pessoa, não é para isso que existe dom de revelação, irmão. Para matar as nossas curiosidades humanas. Não é para isso. Né, irmão? Quem dera que a gente pudesse saber de algumas informações. Que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente fica curioso para muita coisa. Né? A gente fica curioso, a gente quer saber, né? como era, por exemplo, a feição dos homens de Deus, né? Das mulheres de Deus que passaram por essa terra. A gente queria saber de muita coisa, a gente queria saber, por exemplo, até o cão tem curiosidade de saber onde é que está o corpo de Moisés, mas a gente não pode saber de tudo. Existem coisas que estão ocultas, que Deus não vai revelar, porque não... Né? Existe até um versículo que fala sobre isso, que os irmãos conhecem muito bem, lá em Deuteronômio. Enfim, então a finalidade desse dom é realmente para que Deus ele preserve a igreja de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. Porque, irmão, tem heresia que ela é tão bem expressa que se o caba for besta, o caba vai junto. Então, existem pessoas que vêm com aquele conhecimento a fundo, aquela coisa assim sobrenatural dada por Deus para iluminar a mente da igreja, né? Para iluminar a mente da igreja. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Presta atenção. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, que nós falamos disso aqui hoje. Quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. No Novo Testamento esse dom foi manifesto quando o apóstolo Paulo
o apóstolo Pedro, desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Então perceba que o dom da ciência, o dom desse conhecimento, a palavra do conhecimento, ela traz à tona aquilo que ninguém tem o saber. Perceba, palavra de conhecimento, essa palavra conhecimento, né? Quando eu digo assim, eu tenho um conhecimento de tal área, de alguma coisa. Essa questão do dom do conhecimento, ele é manifesto justamente, deixa eu ver aqui uma forma que os irmãos possam entender bem. Perceba, eu não tenho conhecimento de como funciona esse relógio, mas existe alguém que trabalha com relógio. Então, aí a pessoa vai me dizer assim, que olha, nesse relógio aqui tem a bateria tal, e ele funciona tal, e tem essa exceção aqui que não tem outro relógio, não sei o que, não sei o que. Ele vai explicar tudo, porque ele tem um conhecimento. É exatamente dessa forma que o dom, né, da ciência, do conhecimento, ele vai ser expresso. Aquilo que ninguém está sabendo, que ninguém tem um entendimento, Deus vai lá e mostra a alguém. Deus vai lá e mostra a alguém. Por isso que é justamente um dom que vem para livrar do engano, né? Esse dom, esse segundo dom que nós estamos falando, é justamente o dom que as pessoas mais intitulam dom de revelação, mas ele não é um dom de revelação exclusivo, não. Mas esse é o que as pessoas mais chamam de dom de revelação, que é aquele dom que realmente revela, ele mostra, ele traz ao conhecimento aquilo que ninguém conhecia, aquilo que ninguém sabia. Como dá o exemplo de Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira vão lá tentar dar uma enroladinha no pastor na hora do dízimo e na hora da oferta, né? Aí Pedrinho, cheio do Espírito Santo, repreende, né? E Deus, ele dá ali a revelação de que tem mentira no meio, e ele traz ao conhecimento aquilo que ninguém sabia, né? E Ananias e Safira, para quem não sabe, já no tempo da graça, foram mortos no mesmo instante. Então, é um dom muito sério, é um dom que vem assim, irmão, para trazer do oculto à luz, né? Para que a igreja não seja enganada, né? Porque tem muita gente fazendo isso, trazendo do oculto à luz aquilo que está no oculto do coração dela, né? Aquilo que ela queria dizer, aí ela fala uma linguazinha estranha, mas estrangeira, né? Enfim, e diz que Deus está falando quando na verdade não está, né? Mas o dom realmente que nós estamos falando aqui é algo dado por Deus e revelado por Deus. Vamos lá. A palavra da ciência nós já falamos, e o discernimento dos espíritos, irmãos. Nós falamos aqui da palavra de sabedoria, que se encaixa mais em situações. Nós falamos aqui da palavra da ciência, que ela se encaixa melhor, né? Nessa questão do livramento do engano, podemos dizer assim. Mas eu tenho opiniões específicas, claro, sobre todos os pontos. Nós temos opiniões específicas sobre todos os pontos, né? Mas, em minha opinião, esse dom aqui que nós vamos falar agora, irmãos, é, assim, irmãos, essencial. Eu posso dizer que talvez ele esteja entre os dons, entre os 3 dons mais importantes da igreja. Irmãos, quem dera toda a igreja tivesse sede por esse dom, que é o dom de discernimento do Espírito. Irmão, quem tem discernimento, irmão? Um crente com discernimento, irmão, é um crente assim, é privilegiado, irmão, porque você ter discernimento, irmão, espiritual, é uma coisa importante demais, e nós vamos entender o porquê. Primeiro ponto, o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Não precisa dizer mais nada. Preste atenção, o discernir o espírito é você saber da onde vem a origem e a natureza de qualquer manifestação espiritual. Eu me lembro de uma vez que eu estava morando ainda no estado do Rio Grande do Norte. Me congregava também na Assembleia de Deus lá, Tempo Central também, na sede de uma cidadezinha chamada Maísa, que era onde eu morava, que é perto de Mossoró. Aí uma vez
um homem que eu tenho assim muito respeito até hoje, né? Na época ele era diácono, né? O diácono Zé Wilson, José Wilson, né? Mas nós chamávamos ele de irmão Zé Wilson, né? Era um senhor, né? Muito leitor da Bíblia, alguém assim que me dava muito conselho. Eu era adolescente, mas eu tinha 13 anos, mas eu já gostava de ler a Bíblia, de tudo e tal. E ele me dava muito conselho sobre tudo e tal, e era um homem de muita sabedoria, um excelente pregador da palavra de Deus. E uma vez eu me lembro que me contaram essa história, né? Esse momento em que ele estava na portaria, né, da igreja, e lá a porta é de vidro, assim, no ar-condicionado da igreja, né? Aí a porta de vidro, fechadinha, e ele estava sentado pro lado de fora, né? Na cadeira lá, estava na portaria, e tinha uma irmã que estava no último banco. O último banco era colado na parede, assim, pertinho da porta. Banco da igreja, né? E o culto rolando, né? Aquela coisa assim, abençoada por Deus. Quando de repente, né? Essa irmã começou a chorar e a falar em línguas estranhas, tá? O irmão Zé Wilson olhou assim, aquela coisa meio que estranha, podemos dizer, né? Aquela coisa assim, enfim, né? Ele percebeu que a língua estava mais estranha do que as línguas estranhas que a igreja fala. Aí ele deu uma levantadinha, abriu um pouquinho a porta. Quando ele chegou perto da irmã, repreendeu, diga o que foi que aconteceu. A irmã caiu endemoniada. Não estava falando em línguas estranhas, inspirada pelo Espírito de Deus. A mulher estava endemoniada, chorando e falando em língua dentro da igreja. Mas como aquele servo de Deus tinha e tem o dom de discernimento de espírito, Deus mostrou a ele que a origem e a natureza daquela manifestação espiritual não era de Deus, mas era do cão. Então perceba que esse é um dom, irmão, extraordinário, porque você vai saber até quando no altar o cabo estiver falando no nome de Deus e Deus não está falando. Por quê? Porque Deus lhe dá o discernimento. Deus, ele vai dar o discernimento na hora. Não é meu, não vem de mim, irmãos. Quando um crente cheio do Espírito Santo estiver ouvindo uma mensagem, uma revelação, que aquele negócio assim, irmão, não entrar, sabe aquela comida que não cai bem, aquela coisa, pode ter certeza que tem alguma coisa estranha e Deus está falando, né? Então, mas é necessário que essa pessoa tenha realmente esse dom, para que a pessoa também não se torne um juiz de manifestações espirituais. Não, você não pode se tornar um incrédulo, não, mas você precisa ter o discernimento, né? E esse é um dom, irmão, excepcional, quem dera a igreja do Senhor, né, tivesse esse dom assim como um todo, porque nos livraria dessa cambada de sem vergonha que está por aí, principalmente nas redes sociais e nas televisões, né? As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação, segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo. O discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. É o que eu acabei de dizer. Nós não podemos nos tornar juízes e querer dizer, não, eu acho... Não. Eu acho que não é de Deus. Então, não. Você não pode se tornar isso. Não pode. Né? Não pode, não. Os dons de discernimento de espírito, ele vem realmente para que Deus mostre. Esse negócio de eu acho que não é. Não, isso não tem nada a ver com manifestação do dom de Deus, não. Quando Deus ele manifesta o dom espiritual, né, através do Espírito Santo na vida de alguém, não tem negócio de eu acho, não. A pessoa vai dizer, ó, não é de Deus. E acabou. Por quê? Porque se a pessoa está inspirada pelo Espírito, e se é Deus que está mostrando que não é, porque não é. Então ele vem para preservar a saúde da igreja. Por quê? Porque, irmãos, existem pessoas que vêm para enfermar a igreja. Um dia desse aí não falaram aí
né, o pessoal estava dizendo que em tal dia ia morrer uma ruma de gente, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí as pessoas tudo, ai meu Deus, um bocado de crente, ai Jesus, não sei o que. Ainda foi pregador para a internet dizer que tem que acreditar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, é aí onde entra o discernimento de espíritos, para a gente discernir, irmão, esse tipo de situação, para que a gente não se apavore com pouca coisa. Então é importante demais, né? O ponto 3, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das sagradas escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Irmãos, no ponto anterior, nós lemos que as manifestações espirituais podem ser de origem divina, de Deus, podem ser de origem humana, carnal, do homem, ou podem ser de origem maligna, do diabo, do cão, do chifrudo que não tem mulher. Então nós podemos ter essas 3 origens de manifestações espirituais, né? Ou seja, quando alguém fala no nome de Deus, quando alguém, por vontade própria, pode falar no nome de Deus também, ou então no nome do cão, enfim, ou o Satanás se aproveita aí de alguém, né? Enfim, de alguma possessão e fala as coisas dele também. Então nós temos 3 origens de manifestações espirituais: a de Deus, a do homem e a do cão, né? E aqui no ponto 3, né, nós vamos aqui ouvir uma coisa muito interessante, que toda e qualquer revelação, né, tudo aquilo que ouvimos, toda palavra que ouvimos, orientação, conselho, nós precisamos entender que tudo isso tem que passar pelo crivo, tudo isso tem que ser aprovado, tem que ter compatibilidade com a palavra de Deus. Se não é compatível com a palavra, esqueça, não é Deus que está falando. Nós falamos na aula passada que nem tudo que o nosso líder espiritual, eu usei um exemplo do pastor, né? Nem tudo que o pastor fala, a igreja tem que fazer. Por quê? Porque se o pastor pedir para a igreja vai pecar? Não. Por quê? Porque não tem concordância com a palavra. E se não tem concordância com a palavra, não está direcionado por Deus, não está aprovado por Deus. E se não está aprovado por Deus, a igreja não tem que fazer. Nada do que não é aprovado por Deus, a igreja tem que fazer. Hoje tem muitos pastores que estão inventando muita coisa que não deveria existir, que está existindo na igreja. Principalmente no tempo da pandemia, que nunca se ouviu tanta moda errada, coisa que não condiz com a palavra. Eu já falei na aula passada e vou falar hoje de novo. Tem muita coisa que pode ser feita de forma virtual, online, mas tem muita coisa que não pode ser e estão fazendo. Estão fazendo em todo canto, em igrejas sérias, estão fazendo, mas não passa pela concordância da palavra. E é justamente aí que nós temos que ter o discernimento de espírito, de dizer, rapaz, isso não tá correto, essa ideia aí não foi de origem divina, não é de Deus, é coisa do homem. Então, nós precisamos aí realmente dessa direção da parte de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender muito a respeito desses dons, né? Nós aqui passamos o pincel por cima por conta do tempo, mas os irmãos se aprofundem, leiam, releiam a revista, né? Vão pesquisar, tem muito estudo bom, né? Procurem bons autores. Aqui fala o nome de alguns autores, né? De alguns estudiosos, pesquisem o nome deles, o que eles falam a respeito. É importante, por quê? Porque se a gente entender melhor sobre a palavra de sabedoria, sobre a palavra da ciência e sobre o discernimento de espírito, a gente aprender a discernir o que vem de Deus, o que não vem, o que é de Deus, o que não é, quando a pessoa está falando o nome de Deus e não é, quando a pessoa está ali com um negócio de lá para cá e a gente sabe que esse lá para cá tem que ir para lá mesmo. A gente precisa realmente ter discernimento, porque senão a gente vai ser enganado. Tem pessoas que é enganado de todas as formas, né? Pessoas que vê o outro rodando, né, e diz que é do diabo quando não é, e tem pessoas que vê o outro rodando e diz que é de Deus quando não é, e aquela coisa toda, e assim vai. Então, irmãos, a gente tem que saber se essas rodadas que estão dando por aí nas igrejas é de Deus ou não é realmente. Então, nós precisamos realmente estar por dentro, né,
da palavra de sabedoria, da palavra do conhecimento e também do discernimento de espírito. E eu destaco dentre os três o discernimento de espírito. Por quê? Porque é algo mais do que essencial. Se você tiver discernimento de espírito, você vai saber quando alguém que se diz ter esses outros dois dons está falando da parte de Deus ou não está. Então, concluindo a lição, diz o seguinte: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento de espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Perceba que na conclusão o dom destacado é justamente o dom de discernimento de espírito. Eu acho que o autor concorda comigo, né? Então, ou é eu que concordo com ele, não sei, né? Só sei que nós estamos em concordância. Então, aqui eu já adianto aos irmãos, né? Que é um assunto muito bom, né? Mas muito polêmico, né? Porque tem muita gente que acha que o dom de revelação é só aquele dom que literalmente revela, né, alguma coisa, como o dom do conhecimento, da palavra, da ciência, do conhecimento. Mas não, o dom de sabedoria, ele também faz parte dos dons de revelação, porque é uma palavra revelada mesmo que vem para situações assim adversas de verdade. E o dom de discernimento também é um dom revelado, porque Deus revela, mostra que não é dele e que é dele. Então, fica aqui esta lição, este ensino, é simples, é rápido, mas é de muito proveito. Então, Deus abençoe a vida dos irmãos e a paz do Senhor. Certo? Sinto que o Espírito de Deus se move em mim, por isso canto alegre esta canção. Não existe ouro neste mundo que é capaz de mudar os rumos do meu coração. Sinto que o fogo deste ser abrasador queima dentro em mim com chamas vivas. Por isso agora posso transmitir todo este amor, com desejo de levar-te ao Salvador. É o Espírito